Informa aos nobres pares que as inscrições para a declaração de líder e as solicitações de aparte deverão ser feitas verbalmente pelo microfone. Em grande expediente, o vereador José Abreu Jack agradece e abre mão. Vereador Sandro Fantinel, da tribuna. Alguém deixou. Senhora presidente, nobres pares, pessoas que nos acompanham de casa, pelas redes sociais. Então, como todos já sabem, já é de praxe, né? Esse vereador aqui assumiu uma pauta bastante complicada, uma pauta que está, graças a Deus, né, se alastrando o Brasil afora, encontrando bastante apoio em todos os cantos. E é aquilo que a gente diz, nada mais que a justiça, né? Então eu venho aqui falar do direito da ampla defesa dos homens às falsas denúncias de feminicídio e tantos outros. E dirijo-me a todos para discutir um dos pilares mais sagrados da nossa República, a do Estado Democrático de Direito e o princípio à ampla defesa. Esse não é um privilégio, mas uma garantia constitucional fundamental e inalienável, assegurada pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, onde todo e qualquer cidadão acusado de crime, o devido processo legal exige que os mesmos casos mais graves, como os que envolvem violência doméstica ou feminicídio, o acusado tenha seus direitos integralmente preservados. A presunção de inocência não pode ser relativizada. A ampla defesa, em conjunto com o contraditório, é o que permite ao indivíduo lutar pela verdade processual, o direito de ser plenamente informado sobre a acusação, o direito de apresentar sua versão dos fatos com assistência técnica de um advogado. Em um sistema justo, o acusado deve ter todas as ferramentas necessárias para provar a sua inocência, reunindo elementos como testemunhas, documentos, laudos periciais e até mesmo provas digitais, como mensagens, e-mails ou registros de localização. Há, inclusive, discussões e projetos de lei em andamento que buscam formalizar explicitamente o direito ao contraditório em medidas protetivas de urgência, visando sempre o equilíbrio da balança da justiça. Precisamos ser igualmente enfáticos na condenação do uso indevido e perverso do sistema de justiça. Uma falsa denúncia, seja de feminicídio ou qualquer crime relacionado à violência doméstica, é um ato que causa profunda injustiça individual e um dano institucional irreparável. Tal abuso não apenas destrói a vida do acusado, maculando sua reputação e sua liberdade, mas também prejudica a credibilidade das leis de proteção, enfraquecendo o combate contra a violência que é real. E por isso que o nosso ordenamento jurídico, ao mesmo tempo que protege e pune severamente o abuso, é importante registrar que a pessoa que de má fé imputa falsamente um crime a alguém, dando causa à instauração de uma investigação policial ou processo judicial... Vereador Sandro Fantinel, eu gostaria de solicitar a verificação de quórum. Nós não temos vereadores presentes para continuar a sessão, por favor. Então, nobres colegas. Questão de ordem, presidente. Pois não, Artigo vereador. 99, verificação de quórum. Obrigada, vereador Não Ramon. tem, não tem. Não, mas não tem quadro.
Solicito às vereadoras e vereadores que registrem suas presenças. Vereador Ramon Teles solicitou a verificação de quórum. Sim, sua presença apareceu aqui. Tem que se logar. Tem que se logar. Vereador Edson da Rosa ainda não consta como presente. Vereador Juliano Valim também ainda não consta como presente. Vereadores. Tem que se logar. Encerrado o registro de presenças, vereadores e vereadoras presentes. Essa vereadora, Andressa Marques, vereador Caleb Garbim, vereador Ramon Teles, vereador Edson da Rosa, vereador Iago Morandi, vereador Juliano Valim, vereador Sandro Fantinel, vereador Tenente Cristiano Becker e vereador Zé D'Ambrosio. Ausentes, vereador Aldoni Machado, Andressa Malman, Bortola, Cláudio Libardi, Daniel Santos, Estela Balardim, José Abreu, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rose Frigeri, Sandra Boneto e Wagner Petrini. Em representação, o vereador Wagner Petrini, vereadora Daiane Mello e vereador Lucas Carinhato. Pode seguir em grande expediente, vereador Sandro Fantinel. É por isso que o nosso ordenamento jurídico, ao mesmo tempo que protege, pune severamente o abuso, a denunciação caluniosa. Essa conduta criminosa está tipificada no artigo 339 do Código Penal e pode gerar de 2 a 8 anos de prisão, além da multa, indenização por danos morais e muito mais. Portanto, o sistema de justiça deve operar em sua plenitude, garantindo a mais ampla proteção às vítimas reais, com a mesma rigidez, garantindo a ampla defesa ao acusado, ao mesmo tempo em que pune com rigor da lei aqueles que buscam deturpar a justiça, através da falsidade e da calúnia. A justiça só é verdadeira quando é justa para todos. Por isso, eu quero mostrar aqui no vídeo, no telão, para que vocês vejam algumas das centenas de situações que acontecem Brasil afora contra o gênero masculino. Isso é importante e as pessoas têm que ver, porque a gente falar, muitas vezes não acreditam. Então, isso aí, ó, gente. Observe. Ele me bateu. Acusou o namorado por agressão, mas aí as investigações apontaram que ela forjou uma situação para incriminar o companheiro. As imagens mostram a mulher cortando o cabelo e raspando a cabeça com um barbeador na frente de uma criança. Já dentro de casa, ela parece usar uma faca para serrar as mechas. O caso ocorreu na cidade de Matias Olímpio, no interior do Piauí.
Logo depois, a mulher apareceu com parte da cabeça raspada e denunciou o namorado como autor das agressões. Ao registrar boletim de ocorrência relatando que havia sido agredida, a mulher indicou a mãe como testemunha, mas a própria mãe desmentiu a filha. A situação, que cada vez mais aparentava ser uma mentira, ganhou ainda mais força com a divulgação dos vídeos em que ela aparece agredindo a si mesma. A mulher pode responder por fraude processual e falsa comunicação de crime. Então, pessoal, para mim encerrar minha fala, eu quero deixar dito o seguinte: não aquela que virá, porque aquela que virá será correta, mas a atual Lei Maria da Penha só seria boa se todas as mulheres fossem santas. Obrigado.